Que tenhamos uma boa noite, que os Espíritos amigos estejam conosco, nos auxiliando na nossa capacidade de entender e discernir sobre um tema que certamente de interesse de todos nós. Porque se estamos aqui vivendo num mundo classificado na hierarquia dos planetas como de provas e expiações, é sinal que ainda temos vícios, temos imperfeições a serem vencidas, a serem superadas. Para que a gente possa adentrar no tema, nós precisamos revisar antes alguns princípios da doutrina espírita, porque são básicos para nós entendermos a questão da influência espiritual. Então, nós temos que partir do princípio da imortalidade da alma. Se nós acreditamos que os espíritos influenciam nossas vidas, é justo pensarmos, acreditarmos que a morte não elimina a vida. Do contrário, o espírito vai estar nessa outra dimensão da vida com toda a sua capacidade, com toda a sua pujança. Também precisamos entender sobre a existência do mundo espiritual, para onde vão os espíritos, para onde vivem os espíritos, para onde nós retornaremos. Retornaremos porque nós já viemos do mundo espiritual. E nessa realidade extrafísica, nós estamos em permanente interação, seja no dia a dia, seja também durante os períodos de sono. E é importante nós pensarmos sobre essa possibilidade de estarmos interagindo com os espíritos. De que forma isso acontece, de que forma isso se dá. Esse é o principal, digamos assim, o principal objetivo da nossa reflexão essa noite. É nós entendermos como que se dá essa interação com os espíritos. E, acima de tudo, nós termos, a partir desse conhecimento, a partir dessa consciência, nós sabermos como lidar com essas influências. Sabermos como proceder caso nós estivermos sofrendo alguma influência negativa. E ela é positiva, ela é impactante na nossa vida, tanto que Allan Kardec, ao questionar os espíritos sobre essa questão, vai obter uma resposta muito positiva, que os espíritos vão dizer que muito mais do que nós imaginamos, que os espíritos influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. É evidente que é importante nós deixarmos claro, já desde o início da nossa fala, que essa condução, essa direção, ela tem um limite, que o limite é a nossa vontade, é a nossa permissão, consciente ou não. Muitas vezes a nossa permissão ela é inconsciente, porque nós não conhecemos os mecanismos da interação com o mundo dos espíritos. Então, é importante nós termos muito claro isso. Se nós recebemos uma influência negativa, é porque de alguma forma nós permitimos essa influência. Assim como também as influências positivas do nosso espírito protetor, elas só vão acontecer, só vão ter efeito se nós concordarmos, se nós aceitarmos. Então essa interação com o mundo espiritual, ela só se dá com a nossa concordância, seja ela consciente ou inconsciente. Nós também, ao longo da nossa vida, nós recebemos influência dos encarnados. Do mundo em que vivemos, nós vamos absorvendo ideias, crenças, valores, que vamos incorporando à nossa vida, seja dos nossos familiares, dos amigos, dos nossos professores, dos educadores, enfim, nós vamos recebendo uma influência muito significativa na nossa vida. Assim também nós recebemos dos espíritos desencarnados. De alguma forma, nós sofremos essa influência. Por quê? Porque os espíritos, eles estão em toda parte. Os espíritos vão estar aonde nós estivermos, nós vamos estar em comunhão, trocando ideias, trocando pensamentos. Embora isso se dê de uma forma que nós não percebemos na maioria das vezes.
Os espíritos não estão apenas na casa espírita, eles estão em todos os templos, eles estão no nosso lar, eles estão no nosso trabalho, eles estão na rua. Vão estar de acordo com os seus interesses. Assim como nós, de acordo com os nossos interesses, com a nossa vontade, as nossas afinidades, nós vamos procurar determinados ambientes. Assim também se dá com os espíritos. E uma outra questão fundamental, que se nós sobrevivemos à morte do corpo físico, ou seja, nós somos espíritos imortais, com a passagem de um plano para o outro, nós não perdemos a nossa capacidade de pensar, de sentir, a nossa individualidade. Então, se nós não perdemos essa capacidade de pensar e sentir, de se comunicar, também nós podemos acreditar que, por que não haveria possibilidade de se comunicar com os encarnados e vice-versa. Como ocorre essa influência espiritual? Isso é fundamental nós analisarmos para entender e, acima de tudo, nós nos protegermos. Essa é a função principal dos ensinamentos que o Espiritismo vem trazer para nós. Porque a doutrina espírita, assim como o cristianismo, ela é uma doutrina libertadora, consoladora e libertadora. Então, a verdade, conforme proposto por Jesus, que liberta, porque na medida que eu tenho conhecimento, eu tenho a possibilidade de me proteger. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 135A, ele vai observar que o ser humano é um ser integral, um ser complexo, formado de no mínimo 3 partes essenciais ou fundamentais. Nós somos espírito, que o espírito não tem uma forma, poderíamos chamar com uma luz, um clarão, enfim. E o espírito ele só vai poder ser identificado através do seu perispírito. Então, aonde o espírito estiver, ele vai estar acompanhado do seu perispírito, que é esse corpo semimaterial, que o apóstolo Paulo denominou de corpo espiritual. E ele vai escrever nas suas observações, nas suas cartas, que assim como há corpo material, haveria corpo espiritual também. Então, aonde quer que o espírito se encontra, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, vai estar revestido dessa matéria, desse corpo. Ele é semimaterial, por isso nós não conseguimos ver com os olhos físicos, apenas os médiuns, aqueles que têm a capacidade da vidência, o dom da vidência, conseguem ver. Mas na verdade eles vão ver, não é o espírito, eles vão ver o perispírito. E no perispírito, e aqui está a chave para entendermos os fenômenos espíritas, a chave para entendermos a comunicação espírita, que é o perispírito, que é o órgão do sentido dos espíritos. O espírito, ele percebe as coisas através do seu perispírito. É evidente que essa percepção ela é ampliada, ela é muito maior que a percepção que nós temos apenas com o corpo físico. E nós, enquanto encarnados, também temos perispírito. Então aqui está a chave para entendermos que nós captamos as ideias dos espíritos através do nosso perispírito. Essa ação se dá de perispírito a perispírito. Assim como quando nós estamos aqui no salão e recebemos o passe, ou na câmara de passe, também nós recebemos esses recursos fluídicos através do perispírito. Então a nossa relação com os espíritos ela se dá através do perispírito. A única coisa que nos diferencia nós encarnados dos desencarnados é o corpo físico, que nós necessitamos para viver aqui no mundo material. Que o espírito ele não consegue interagir diretamente com a matéria. Então, nós precisamos, para viver no mundo material, precisamos de um corpo material. E o espírito, então, para que ele possa interagir no mundo físico ou na matéria, ele vai se associar, como nós vamos ver logo adiante, ele vai se associar a um encarnado. E através da mente do encarnado, ele vai ter esse contato, essa interação com os encarnados. Para a gente entender essa dinâmica da influenciação, isso acontece tanto conosco, encarnados, como os desencarnados. Quando nós pensamos em alguém, de alguma forma nós focamos o nosso pensamento numa pessoa, automaticamente nós projetamos sobre ela, não só o pensamento, mas parte das nossas energias.
É como se parte de nós saísse e fosse ao encontro do outro. E evidente que o outro ele só vai sentir essa influência se ele tiver afinidade conosco, se ele tiver sintonizado conosco, se ele tiver uma certa sensibilidade. Então, quando nós pensamos ou falamos alguma coisa para alguém, não é só o pensamento em si ou a palavra, mesmo que a palavra articulada, por trás desse som existe uma vibração que acompanha o nosso pensamento, acompanha a nossa fala. Mas aqui é importante que haja essa sintonia ou essa afinidade, que é o que acontece também além de acontecer na nossa vida de relação, acontece na nossa relação com os espíritos. Uma comparação muito singela que nós podemos fazer em relação às comunicações terrenas, por exemplo, a comunicação via rádio. O nosso aparelho de rádio ele está sendo, a todo instante, constantemente bombardeado por ondas que são irradiadas por milhares de emissoras que existem. Mas nós só vamos conseguir captar aquelas informações, a notícia ou a programação que nós queremos, naquela emissora que está sintonizada. Assim também em relação aos espíritos. Os espíritos estão pensando, como todos nós estamos nesse momento pensando, projetando para o espaço as nossas vibrações, e nós vamos estar associados àqueles que pensam dentro da mesma faixa de frequência, mesma sintonia moral. Então, para que eu possa assimilar o pensamento de um espírito, eu tenho que estar sintonizado com ele. Seja um pensamento bom, seja um pensamento ruim, seja uma vibração positiva ou não. A dinâmica da comunicação, da interação com os espíritos é a mesma. A mesma dinâmica que ocorre quando os espíritos bons venham e dizem para nós algumas ideias, sugerem alguma atitude, a mesma dinâmica acontece quando nós interagimos com os espíritos infelizes, com os espíritos inferiores. Há uma lei que rege a nossa vida de relação, os agrupamentos, tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual, que é a lei da afinidade. Nós vivemos, nos reunimos por afinidade, seja por questões de necessidade ou por gostos, por interesses. Isso que nos move aqui na Terra. E isso também é o que move os espíritos. Os espíritos vão, a partir do momento da desencarnação, eles vão continuar com os mesmos interesses, com os mesmos gostos. Então eles vão procurar aquele objeto das suas afeições. Isso foi objeto de estudo de Allan Kardec, que está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 484. Ele pergunta se os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os espíritos vão responder de uma forma muito clara, que os espíritos bons, simpatizam com os bons, com os homens de bem ou aqueles que querem melhorar-se. Já os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Isso é muito natural. Assim, para que a gente possa entender a vida de relação dos espíritos, ela é muito parecida com a nossa vida de relação aqui. Nós nos movemos em busca dos nossos interesses, da nossa vontade. Os espíritos também da mesma forma. E essa interação com eles se dá exatamente por esses objetivos. Aquilo que é objeto do nosso interesse, nós vamos estar focados, vamos estar buscando não só aquele objeto, como também as pessoas que têm esse mesmo interesse. E é importante aqui, quando nós falamos em vícios, nós ampliarmos um pouco o nosso entendimento acerca do que sejam os vícios. No dicionário, nós poderíamos resumir como defeito, como conduta, costume censurável ou condenável, enfim. E a doutrina espírita, ela vem nos ampliar esse entendimento. E Allan Kardec vai abordar esse tema também, e os espíritos vão colocar como o vício mais radical, o pior de todos, como o egoísmo. Porque dele se deriva todo o mal. Então, quando nós falamos em vício, nós temos que entender
todas essas questões que derivam do orgulho, derivam do egoísmo. O vício da maledicência, o vício da queixa, o vício do pessimismo, do negativismo, tudo são vícios da nossa alma que efetivamente nos fazem mal e poderão atrair para a nossa companhia espíritos que ainda não se libertaram desses defeitos. Quando o espírito não conseguiu desvencilhar-se de hábitos determinados enquanto no corpo físico, é compreensível que esses mesmos hábitos não o deixem tão logo desencarnado. Porque a morte nada mais é do que uma troca de plano. É como nós mudarmos de cidade. Quando nós mudamos de cidade, não há uma mudança íntima. Não vai impactar no nosso estado da alma. Então nós não progredimos por decreto pelo fato de termos desencarnado. Então nós precisamos pensar sobre isso. Então a importância de trabalharmos essas questões aqui enquanto encarnados, porque quando nós desencarnarmos vamos levar junto as nossas dificuldades, assim como levamos também as nossas construções, as nossas virtudes. E através dos vícios, e aqui dentro dessa visão ampliada, o poder, o sexo, o dinheiro, o egoísmo, atraímos pela afinidade vibratória espíritos ainda dependentes. Por que os espíritos se aproximam de nós? É importante nós entendermos essa questão. Que o espírito, como dissemos antes, ele não pode agir sobre a matéria, ele não pode mover um determinado objeto. Apenas com o seu perispírito, ele não tem essa possibilidade. Então o que ele faz? Ele se associa ao encarnado, e através do encarnado ele vai de alguma forma interagir. Na questão dos vícios é assim que funciona. Então ele não consegue ele sozinho extrair as substâncias que vão satisfazer o seu desejo, seja do cigarro, seja do álcool, seja das drogas. Ele vai se associar ao encarnado e através dessa ligação mental ele vai, digamos assim, partilhar dos efeitos do álcool, do tabaco e das drogas. Como que se dá essa influenciação? É evidente que essa interação espiritual, é importante nós entendermos isso, não é algo que acontece de uma hora para outra. Porque, assim como da mediunidade, para que um espírito possa passar uma mensagem, ele tem um convívio, um longo convívio, às vezes, com o médium. André Luiz, aqueles que conhecem as suas obras, ele ficou quase 2 anos convivendo com Chico Xavier, para que depois ele pudesse, então, aditar as suas obras. Então, a mesma coisa, porque a dinâmica é a mesma coisa se dá em relação aos espíritos. Para que a gente passe a sofrer um processo de influenciação, é necessário um demorado convívio. Então, eles se aproximam de nós e percebem como é que nós estamos pensando, o que nós queremos efetivamente. Como nesse desenho que nós estamos vendo aqui, um desenho que foi feito baseado numa narrativa de André Luiz, nesse livro Sexo e Destino. Eles chegaram numa casa e ali estava uma moça folheando uma revista, mas o pensamento dela estava longe. Ela estava num conflito, vivendo um conflito amoroso entre 2 pessoas, e aí os espíritos conseguiam perceber exatamente o que elas estavam pensando. Isso acontece conosco também, os espíritos se aproximam de nós e percebem quais são as nossas intenções. E a partir dali, eles começam a tentar um processo de interação conosco. Vamos supor que nós estivéssemos numa discussão. E aí, de repente, ele se aproxima de nós, interessado que estava em fomentar a intriga, ou prejudicar, seja qualquer uma das pessoas, ele vai sugerir, diga tal coisa. E nós dissemos, sem se dar conta que nós estamos sendo instrumento de uma outra vontade. E aí começa, dali a pouco ele sugere, faz tal coisa, e nós fizemos. Gradativamente nós vamos estreitando os laços com esse espírito, até chegar um momento que ele consegue o domínio. Aqui também, para a gente entender, como é que a gente estabelece uma afeição por um encarnado? Com o convívio.
a gente começa a conviver com as pessoas, começa a trocar ideias, a ter atividades comuns, até o momento que a gente vai criar uma relação de afeto com um encarnado. E assim que dá as nossas relações de amizade. Assim também acontece com os espíritos, através do convívio. A ação, ela se dá sempre através do perispírito, né? O espírito projeta seus pensamentos, seus sentimentos. Se nós estivermos sintonizados com eles, nós vamos estar trocando essas ideias. Nesse desenho do livro Entre a Terra e o Céu, de dois espíritos, um encarnado e desencarnado, que está Odila e Jurema, que estavam em conflitos, que mostra aqui a Odila com seu ódio, projetando sobre a outra todo o seu desejo de vingança, porque havia ali uma sintonia, um conflito, inclusive, que não era dessa encarnação, um conflito que vinha de uma encarnação passada. Então, quando ela pensava junto com o pensamento, não ia apenas a ideia, mas aquela energia grosseira que provocava no organismo físico do encarnado uma desarmonia, um desequilíbrio. Uma questão que é fundamental nós entendermos, que a ação dos espíritos, normalmente ela se dá da seguinte forma. Ela é uma sedução mental sobre os nossos desejos, às vezes ocultos. É uma ação que favorece ou estimula. Na grande maioria, os espíritos não criam obstáculos, principalmente se nós temos más tendências. Eles podem criar obstáculos se nós queremos fazer o bem e progredir. Mas se nós queremos fazer o mal, eles estimulam, a ação que favorece. Por isso que a gente não se dá conta que está sofrendo essa ação. Porque nós já temos a vontade, às vezes não muito forte, mas o espírito se aproxima e ele estimula aquela ação. Isso acontece principalmente nos vícios. Nesse livro, Sexo e Destino, de André Luiz, há uma cena muito interessante relatada por André Luiz. Que eles chegaram numa casa onde morava Cláudio, eles queriam ajudar, estavam tentando auxiliar aquela família. E assim André Luiz relata, chegando na casa estava Cláudio, como ele fazia todos os dias, sentado confortavelmente no seu sofá, lendo o jornal. E eles percebem que ali estavam presentes dois espíritos. O aspecto muito feio, mas muito à vontade naquele ambiente. Por quê? Eles eram aceitos naquele ambiente, naquele lugar. Porque se eles não forem aceitos, eles não têm a permissão de entrar. E André observa que, de repente, um deles, Moreira, se aproxima de Cláudio, como se houvesse uma ligação perispiritual, como acontece no intercâmbio mediúnico, e ele sugere para o Cláudio, eu quero beber. E André Luiz, que observava a cena do ponto de vista espiritual, percebe que Cláudio não ouviu nada, mas ele sentiu aquela vontade. Então, como ele estava acostumado a isso, ele levanta e vai lá servir-se da bebida. E André Luiz vai dizer que ambos sorveram o líquido com prazer. Quando ele faz menção de voltar, o outro espírito que estava ali protesta, eu também quero. E ele vai, sem dar-se conta que a vontade dele estava sendo potencializada por uma vontade externa, ele vai e repete o gesto. André Luiz, na sua inexperiência naquele momento, ele sugere ao seu instrutor que nós não podemos permitir que isso aconteça, nós temos que expulsar esses espíritos desse lado. E o seu instrutor vai dizer que Cláudio é um homem livre, ele não estava sendo violentado no seu livre-arbítrio. E os espíritos protetores, eles só nos protegem quando o nosso livre-arbítrio está sendo violado. É como nós chegarmos na casa de alguém, nós seríamos tratados até como insanos, chegarmos na casa de alguém e dizer, olha, essas visitas nós vamos mandar embora. Mandar embora as visitas dos outros. É isso que aconteceria do ponto de vista dos espíritos. Então os espíritos não vão afastar de nós aqueles espíritos que nós, pelo pensamento, nós atraímos. As nossas visitas espirituais, eles não expulsam, não vão, porque nós aceitamos. Agora, se o nosso lar estiver protegido pela oração, pela vigilância, em primeiro lugar que eles não vão ter a possibilidade de adentrar, conforme nós vamos ver mais adiante.
Há uma outra narrativa de André Luiz, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, também muito interessante. André Luiz se dirigia a uma casa espírita, porque nas suas obras ele compartilha conosco todo o trabalho do auxílio da espiritualidade em relação a nós, e ele relata nas suas obras suas experiências nessa coleção de livros lançadas pela Federação Espírita, como a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que inicia, né, com aquela obra que é conhecida de todos nós, O Nosso Lar. Então, nesse livro, eles estavam passando por um determinado estabelecimento e Aulos, o instrutor, convidou eles. Vamos entrar, que aqui tem algumas coisas interessantes para vocês aprenderem. Então, assim que eles chegam, eles percebem toda aquela interação entre encarnados e desencarnados. Os desencarnados se aproveitando dos vapores, dos fluidos, tanto do tabaco como do álcool que era ali, que era utilizado ali. E numa troca, né, diz ele, numa troca de forças viciadas. E aqui é importante nós destacarmos que quando nós assimilamos uma ideia de um espírito, nós não assimilamos apenas a ideia. Nós assimilamos também, nós trocamos uma força, uma energia própria do espírito. Como a questão do cigarro, a fumaça que passa pelo nosso organismo físico, ele deixa um prejuízo, deixa uma toxina. Assim também quando nós interagimos com os espíritos infelizes, nós absorvemos parte daquela vibração. A mesma coisa acontece quando nós interagimos com os bons espíritos, que nós nos sentimos bem. Por quê? Porque nós trocamos com o espírito elevado uma energia boa. É o que acontece durante o passe, é uma troca de vibração elevada e nós nos renovamos. Então é importante nós pensarmos sobre isso, né, com muito cuidado. E ele, no mesmo ambiente, ele percebe que tinha um rapaz que estava escrevendo uma notícia, estava rabiscando, e ele vai perceber que ele queria escrever uma notícia para o jornal. Como ele estava interessado em escrever uma notícia, uma página sensacionalista, e estava interessado em prejudicar uma pessoa que era inocente, ele encontrou alguém que também tinha o mesmo interesse. E ele, sem dar-se conta, além do intercâmbio que estava acontecendo ali através dos vícios, também havia uma troca de ideias, que ele estava, na verdade, psicografando as ideias, o pensamento daquele espírito. E André Luiz escreve que esse intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Isso também funciona para o bem. Quando nós queremos escrever ou fazer algo construtivo, os espíritos também vêm em nosso socorro e vão nos ajudar. Então, que tipo de ideias nós vamos assimilar depende do nosso interesse, da nossa vontade, do nosso desejo. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pergunta Allan Kardec. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos atraem. Só existem espíritos infelizes aqui transitando no nosso meio, porque nós os atraímos pelo pensamento, senão eles não estariam aqui. Então isso também nós temos que pensar. Se nós queremos proteger o nosso lar das influências negativas, nós temos que mudar o nosso padrão vibratório, porque eles só vão estar lá se nós de alguma forma estivermos atraindo eles. O que é possível fazer? O tratamento ou a prevenção? Nós temos que buscar recursos da ciência, sim, buscar as terapias especializadas, os recursos medicamentosos, quando for necessário, e a busca da espiritualidade, que é fundamental. E aqui, quando nós falamos de espiritualidade, não necessariamente numa crença, mas no sentido de mudança de valores, mudança de princípios, uma ligação maior com Deus. E a questão fundamental é a vontade. O paciente é também o agente da própria cura. Ele precisa ter vontade de promover a sua renovação interior. Porque se a pessoa não tiver vontade de renovar-se, fica muito difícil. Porque a verdadeira cura se realiza de dentro para fora. Porque a maior parte das nossas fugas, seja qual for o tipo de fuga,
o trabalho em excesso, os vícios, de que forma, porque há por trás um problema mal resolvido. Então nós precisamos tratar, e é algo que está dentro, então tem que ser trabalhado. Se nós não trabalharmos, a cura fica mais difícil. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços, e essa resposta aqui que os Espíritos dão, também ela é muito interessante e vale a nossa reflexão. Eles vão dizer que sim, e às vezes com poucos esforços. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Isso significa dizer que todos nós temos recursos internos para superar as nossas mazelas, para ser mais fortes que o vício, mais forte que o erro, para nos colocarmos numa condição acima dos espíritos inferiores. Todos temos condições. Aliás, a nossa encarnação aqui, ela é planejada para que a gente venha com sobra de recursos, com sobra de possibilidades. Se a gente se esforçar um pouco, a gente vai sair vitorioso, vai sair exitoso. A necessidade de mudarmos a sintonia mental, porque cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Então nós temos que pensar, se nós queremos vencer alguma coisa, nós temos que fugir, nós temos que pensar diferente, direcionar a atenção para coisas positivas, a oração, uma boa leitura. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos deprimentes e negativos, fugindo do desânimo, da apatia. Não importa, não precisamos identificar de onde que vem esse pensamento. Se ele é nosso, se é de fora, se é um espírito que está sugerindo, isso é o menos importante. O importante é nós identificarmos a qualidade do pensamento. Se ele não serve, vamos desviar o pensamento, não vamos aceitá-lo, vamos pensar outra coisa, vamos buscar focar a nossa atenção em algo positivo, em algo construtivo. Por que cuidar dos nossos pensamentos? Isso aqui também é interessante. Já a própria ciência já nos mostra da influência negativa que se dá os maus pensamentos, os maus sentimentos no nosso corpo físico. Por quê? E a doutrina espírita vai nos orientar, vai ampliar esse entendimento. O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Se eu pensar mal de alguém, por exemplo, primeiro passa por mim, pelas minhas células. Depois eu vou projetar o meu dardo mental, por exemplo. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Então, por isso que os espíritos sabem, os espíritos infelizes sabem o que nós estamos pensando, porque fica registrado em nós mesmos. Então, e a partir daí deriva todas as consequências danosas. Então é necessário mudar de atitude, afastar-se dos vícios. Esse é o jejum proposto por Jesus. E aqui quando nós falamos vício, da maledicência, da luxúria, do orgulho, do egoísmo, são todas essas mazelas que nos fazem tanto mal. Controlar as nossas más tendências. De uma forma muito sábia, está registrado lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita não é aquele que é perfeito, mas aquele que se esforça para domar as suas más tendências, suas más inclinações. Evitar as conversações deprimentes, obscenas, porque elas alimentam as nossas más tendências. Então eu tenho que fugir de tudo aquilo que vai reforçar o meu vício, a minha má tendência. É como uma pessoa que é alérgica a determinada substância. Ela tem que fugir do contato daquela substância que provoca a crise. Assim também nós, em relação às nossas questões morais. Precisa ter vontade de fazer a renovação moral. Esse é o nosso grande desafio. Nós precisamos ter vontade, precisamos querer, porque nós estamos aqui com esse objetivo. Apesar das nossas questões individuais e particulares de evolução, todos nós estamos aqui para fazer a nossa renovação moral. Cuidar do físico também, oxigenando o nosso cérebro, fazer uma atividade física, cuidar da alimentação, enfim, todas essas questões que também são fundamentais no processo de renovação. A ação no bem, dizem os Espíritos, se nós queremos que os bons Espíritos se aproximem de nós temos que trabalhar no bem. Nós temos que ajudar os outros. E através desse processo, nós vamos ter a proximidade deles. Se nós queremos a assessoria dos bons Espíritos, nós temos que ir ou buscar a fazer aquilo que eles se interessam também. Os bons Espíritos se interessam pelo bem, pelas boas ações. Então, se nós estivermos praticando a caridade, eles vão estar conosco.
No Livro dos Espíritos, na questão 469, os Espíritos vão dizer que praticando o bem e confiando em Deus, podemos neutralizar a influência negativa. Não há um espírito, por mais maldoso que seja, por mais perverso que seja, que vá conseguir a nos seduzir a fazer algo se nós estivermos vigilantes, se nós estivermos buscando, confiando em Deus e buscando a nossa renovação. É necessário uma vivência cristã se nós temos uma religião. Mas não basta nós adotarmos Jesus como nosso Salvador. Nós temos que viver de acordo com essa crença. Isso é fundamental. E Joana de Ângeles vai dizer no livro Iluminação Interior que muitas vezes as pessoas buscam um templo com a ilusão de que lá vão resolver os seus problemas. De uma forma milagrosa, eu vou assistir uma palestra e vou sair de lá renovado. Isso não existe, porque o processo de renovação, como vimos, ele depende do nosso esforço. E nós, como espíritos antigos que somos, muitas vezes nós trazemos práticas arraigadas na nossa história evolutiva que não é dessa encarnação, que são de várias encarnações. Então, nós precisamos desconstruir esse edifício vicioso que nós edificamos. E isso leva tempo. Isso vai exigir esforço. Muitas questões nós vamos passar essa encarnação trabalhando, vamos voltar para o mundo espiritual, vamos voltar novamente aqui numa outra etapa para concluir. Então o processo de evolução, ele exige esforço, exige paciência, mas é possível. Buscar a casa espírita, que para nós é um pronto-socorro de almas, que aqui o espírito também tem o tratamento, tem equipes espirituais que estão preparadas para atender os espíritos, que enquanto os encarnados atendem os encarnados, os desencarnados atendem os espíritos. Que muitas vezes o espírito se aproxima com desejo de vingança, que no seu entendimento, na sua capacidade de perceber, são justos, muitas vezes espíritos que foram por nós enganados, logrados, traídos, que não conseguiram perdoar e eles imaginam no seu entendimento que eles têm que fazer justiça com as próprias mãos. E então eles precisam ser ajudados, precisamos orar por eles, precisamos auxiliá-los também. Todo recurso que a Casa Espírita oferece, o atendimento espiritual, desde o atendimento fraterno, através do diálogo, o passe é uma transfusão de energias. Porque como é que nós vamos nos livrar de uma vibração negativa que eu recebi dessa interação com os espíritos? Através de uma energia boa. Como se eu fosse querer limpar um copo de água suja colocando água limpa. Quanto mais água limpa eu coloco nesse copo, mais vai ficar limpo esse recipiente. Assim se dá também na questão energética. A questão da água, trazer a água e utilizá-la é fundamental no processo de cura. As palestras públicas, o estudo, porque a informação ela é importante. Na medida em que nós vamos colocando outras ideias na nossa mente. Porque às vezes nós temos a tendência de imaginar que o nosso problema é insolúvel. E pior ainda, muitas vezes nós imaginamos que o nosso problema ele é único. Como naquela história do Pequeno Príncipe, uma obra de literatura infantil, que ele veio de um planeta que existia uma única flor. E ele imaginava que só existia uma flor, que era única para ele. E ele se decepciona quando percebe que existiam outras flores. E nós também temos essa tendência, muitas vezes, imaginar que a nossa dor é única, que não existem outras dores. Nós temos também na casa o grupo de autoajuda, que todas as reuniões elas acontecem às 19 horas toda semana aqui no grupo. Também é importante, não só para aqueles que são dependentes, mas para os familiares. É importante nós buscarmos essa ajuda. A importância da prece. Normalmente nós temos a tendência de pedir para as pessoas, vai lá na casa espírita e ora por mim. É bom que nós façamos isso, mas é fundamental que cada um faça a sua prece. Porque no momento que eu estou orando, se eu estou disposto à renovação, já é um processo de libertação. Uma oração sentida, uma oração que nós estamos com vontade, com fé, é um processo de renovação.
Porque junto com as palavras que eu estou dizendo, eu também estou recebendo do mais alto as energias salutares. Eu através da prece, eu me conecto com essa fonte superior. E eu vou me sentir melhor. Então, evidente que devemos pedir que as pessoas nos ajudem, que orem por nós, mas é fundamental fazermos a nossa oração. Deus assiste aos que obram e não aos que se limitam a pedir. Ajuda-te e o céu te ajudará, já dizia Jesus. Então nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos fazer os movimentos. Se nós queremos melhorar, queremos nos libertar, seja do que for, que tipo de enfermidade, nós precisamos fazer a nossa parte, oferecer a nossa cota de ajuda. E na nossa prece também, normalmente nós temos a tendência a pedir que Deus tire os nossos problemas do caminho. E nós temos que pedir efetivamente a força para vencer as nossas imperfeições. Não vamos pedir que Deus afaste os espíritos do nosso caminho. Vamos nos fortalecer. Vamos orar por eles. Vamos transformar esses que tentam nos prejudicar em irmãos e em amigos. Que esse é o nosso desafio. Aliás, só existe um processo de obsessão porque o nosso espírito protetor permite. É uma aproximação vibratória consentida, para que, se existir algum desajuste, eu tenha a oportunidade de, nesse encontro com ele, encontro vibratório, poder me reajustar. Então, nós temos que orar por ele, transformar ele de um inimigo num amigo. Aliás, quem são aqueles que nos protegem hoje, na nossa encarnação, nas nossas atividades, senão aqueles que também em outros tempos também se equivocaram? Isso está nas obras espíritas. Tantos espíritos que se equivocaram e depois eles passaram a trabalhar no bem. Porque o mal é transitório. Todos os espíritos, como nós, encarnados também, que temos os nossos problemas, um dia vamos nos tornar espíritos elevados. Porque o bem é a nossa destinação. Não importa a condição do espírito hoje. O que importa é nós sabermos que um dia nós vamos chegar lá, na condição de espíritos puros. A importância da família a auxiliar no processo, quando a pessoa que tem a dificuldade não pode vir na casa espírita, a família vai até a casa espírita, a família vem e recebe o passe pelo enfermo. Fazer o evangelho no lar é a luz que afasta as influências negativas. Não há outra forma melhor de protegermos o nosso lar, senão através da oração, através do evangelho no lar. E nós trazemos aqui um desenho baseado no livro Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz estava chegando numa residência, e ele percebe que aquela casa estava como que emoldurada por uma luz. E os espíritos desocupados que transitavam pela rua não conseguiam adentrar naquele lugar, porque havia a proteção da oração. Isso é fundamental. Se nós queremos efetivamente fazer uma asepsia no nosso lar, a ferramenta que nós temos, os bons pensamentos, as boas atitudes e a prática sistemática da oração. É importante, então, que fique bem claro para nós que a dependência ou a influência que os espíritos possam influir em nós depende da nossa sintonia mental. Os espíritos podem influenciar nossos pensamentos, mas não podem criar tendências que não temos. Por exemplo, se eu não tenho tendência a ser uma pessoa violenta, nenhum espírito vai conseguir desenvolver isso em mim. Ele vai se aproveitar, como diz, aproveita os nossos pontos fracos. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Se eu escolho um caminho, os espíritos não têm como interferir. Isso se dá tanto em relação aos espíritos infelizes, como em relação aos espíritos protetores, espíritos elevados. Também é importante deixar bem claro que a maior parte das aflições e dificuldades são originadas pela nossa maneira equivocada de agir. Não vamos culpar os espíritos por tudo que acontece de ruim na nossa vida. A grande maioria dos nossos tropeços, das nossas quedas, são pelas nossas próprias escolhas. Então, antes de culparmos alguém externo, vamos analisar dentro de nós como que eu contribuí para que isso esteja acontecendo. Sueli Schubert, uma grande trabalhadora do movimento espírita, conhecedora dessa questão, estudiosa, ela vai dizer que o combate mais renhido que deverão travar não é contra o obsessor, não é contra os espíritos, pois este é necessário conquistar através do amor e do perdão, mas contra si mesmo.
O grande esforço que nós temos que fazer é contra os nossos vícios, em especial aquele que é o gerador de todos os outros, que é o egoísmo. Egoísmo e orgulho, que são, como diz no Evangelho, as chagas da humanidade. Importante nós vivermos os ensinamentos de Jesus, ir ao encontro, independente das dificuldades, mas Ele nos convida que sempre que nós estivermos aflitos e sobrecarregados, que nós vamos ao seu encontro, que Ele vai nos aliviar. Então é importante a gente ter essa convicção, essa fé. Porque, embora a gente saiba que existe uma força negativa que pode, eventualmente, em determinado momento, nos prejudicar. Ela existe. Não vamos ignorar a existência. É importante que nós saibamos que existe. Mas nós temos que estar conscientes que a força do bem ela é muito maior. E a força da oração ela é muito maior. Que o bem é como a luz. Ligando a luz, nós terminamos com a escuridão. A escuridão não existe, ela não sobrevive diante da luz. E assim como o bem. Nós temos consciência disso. Temos consciência da importância dessa encarnação. Nós, com toda certeza, estamos vivendo a nossa principal encarnação, a mais importante. E com a felicidade que estamos tendo de conhecer Jesus através do Consolador prometido, através da doutrina espírita, não devemos desperdiçar essa oportunidade. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada nos vícios ou apenas na satisfação dos sentidos. A vida, ela exige um pouco a mais de nós, que é uma vivência evangélica, uma vivência correta dentro dos princípios cristãos. Que assim nós vamos contar sempre com a presença dos espíritos amigos, os bons espíritos, para conseguir progredir nessa encarnação. E podermos retornar ao mundo espiritual quando nós formos chamados, que a gente não sabe quando isso vai acontecer, nós podemos retornar um pouco melhor. Esse é o nosso desafio. Que o mestre amigo seja sempre o nosso modelo, que nos inspire e nos sustente nas nossas lutas, em especial nas lutas contra as nossas imperfeições. Muito obrigado pela atenção de todos.